Olá, futuros e futuras, atuais profissionais de RH, né? Quem também já está na área, sejam muito bem-vindos ao programa, né? Ao episódio de hoje que vai te guiar para você dominar o RH na prática e se tornar esse profissional que você deseja, né? Que é reconhecido, que é bem remunerado no recursos humanos, né? E antes de mais nada, rapidamente eu vou me apresentar. Eu sou Nayara Santos, sou especialista em gestão de pessoas. Já estou nesse ramo já tem muitos anos e estou aqui para te ajudar a você crescer no recursos humanos, tá? Seja em qual empresa que você esteja, qual tamanho que ela esteja, né? E aí o episódio de hoje eu comecei agora no RH e o que que eu faço, né? Pensando em todas as áreas que o RH tem, né? Eu quero te dar aqui um guia prático para você que está iniciando dentro do recursos humanos, né? Ou até mesmo já iniciou e precisa de saber algumas coisinhas aí do dia a dia que podem te ajudar a trabalhar melhor e depois, consequentemente, ser referência aí na área, né? Então, eu vou dar dicas em relação, né, a atração, a seleção, a integração, ao desempenho, desenvolvimento e a partida. Pensando no ciclo de gestão de pessoas, né, que ele engloba as macro áreas, né, de RH, e depois, né, pensando no redimensionamento nos subsistemas de recursos humanos, né. Mas a gente traz dessa forma, né, pensando em ciclo, porque é uma roda, né, uma roda conectada, em que se cada etapa, desses subsistemas, desses macrosistemas de RH, forem bem feitos, né, a jornada desse profissional, a experiência desse profissional vai ser positiva e a empresa vai ter retornos positivos também, né, resultados, que a gente sabe que pessoas felizes trabalham melhor. E aí, né, você que se sente perdida ou perdido dentro da rotina do recursos humanos, né, você se sente perdida, né, você começou na área, mas não sabe por onde começar, ou você esteja já estudando, né, antes, né, não começou ainda, mas está estudando e já quer se preparar, se você respondeu cinco dessas perguntas, esse conteúdo é para você. E aí, né, você que já faz processo seletivo, ou você que não faz, né, utilize o Canva. Ele é uma plataforma, um aplicativo muito fácil de mexer de designer gráfico, né? Então lá você consegue criar seus anúncios de vaga, né? Utilize ele para você fazer o seu processo de atração, anunciando a sua vaga de uma forma clara, né? De uma forma atrativa, né? A gente sabe que essa comunicação para o mercado, né, do trabalhador, né, que a gente fala da marca empregadora, ela é muito importante. Então, vai uma dica de ouro aí para você em relação à atração, né? Ao invés só de divulgar a sua vaga, né, nos locais de divulgação, né, que a gente tem aí comuns de serem divulgados, né, LinkedIn, Indeed, Cato, InfoJobs, enfim, diversas plataformas aí de divulgação, faça um anúncio dentro do Canva e tente e postar ele nas suas redes sociais, né, da sua empresa, para que ele chame atenção. E nesse anúncio, né, coloque no título já algo atrativo. Então, por exemplo, se você, o líder foi lá, chegou até você e falou assim, olha, abriu a vaga, né? Entregou a solicitação de vaga, vou ensinar depois em outro conteúdo como que faz esse processo de solicitação de vaga, esse fluxo, né? Que é importante. Mas no título dessa vaga já coloque de uma forma clara para esse profissional enxergar a vaga e se inscrever na vaga, né? E mandar o currículo. Então, por exemplo, o líder quer um vendedor para atuar, né, na equipe dele, né? Então, no título coloque, né, consultor comercial ou vendedor externo, home office, né? Ou vamos supor que não sei, que seja outra vaga, um analista financeiro, né? E aí ele vai trabalhar de forma híbrida, coloca híbrido junto, né? E aí já coloca logo próximo ao título a região que ele vai atuar, isso é importante, né? Eu sou de BH, né? Então coloca Belo Horizonte, né? A gente tem região metropolitana aqui, então coloca Contagem,
né? Dando um exemplo aí, para que isso já fique, para que quem é da região já se inscreva de uma forma mais rápida, né? É, destaque os benefícios reais. Então, você vai colocar um sumário das atividades de uma forma mais geral, né? Anúncios muito grandes de vaga a pessoa costuma não chamar a atenção dela. Então, tente ser sucinto nas atividades, destaque lá os benefícios reais. Então, se existir home office, coloque o famoso day off, né? Que é o dia de folga de aniversário. Não deixe de colocar, né? Se tiver um vale cultura, vale refeição, enfim, qualquer benefício, creche para o filho, né? Enfim, ter licença paternidade estendida, qualquer coisa que for o benefício, por exemplo, tem empresas que estão associadas ao SESC, né? Aos sistemas DIS, e coloque também que são locais que dão benefícios, né? Como clubes. Qualquer coisa, investigue dentro da sua empresa, né? Fuce lá os benefícios que você pode colocar, que sejam atrativos, né? E outra coisa que é muito interessante de você colocar é sobre a cultura da sua empresa, né? Se a sua empresa for uma empresa que tem um ambiente colaborativo, for uma empresa que foca no desenvolvimento profissional, né? Que foca na carreira, que seja também uma cultura leve, descontraída, né? Coloque isso, porque isso vai atrair os profissionais que estão dentro do perfil cultural da empresa, né? Que a gente fala do fit cultural aí, então você já vai fazer uma boa seleção em relação aos perfis para ocupar, né, a posição que você está abrindo, né? Isso atrai as pessoas, né, os profissionais certos aí para sua organização, né? E vamos falar então das dicas em relação à seleção, né? O processo de seleção ele vem depois do processo de atração. Então você anunciou, recebeu todos os seus currículos lá, fez as suas triagens. Em outros conteúdos a gente vai dar dicas também como fazer as triagens de currículo. Então, na seleção é importante que você se prepare para fazer a seleção desse profissional. Então, além de fazer o alinhamento, né, dessa posição com o líder ou o dono da empresa, se a sua empresa for pequena, né, provavelmente é o dono que vai abrir essa vaga. Faça esse alinhamento de perfil, do quais são os comportamentos desejados, né, os requisitos de carreira, para que você, na hora de selecionar, faça essas perguntas específicas, né? E faça uma lista dessas perguntas, né? E também tem as entrevistas por competências, as entrevistas comportamentais, né? E o que são as entrevistas comportamentais, as entrevistas por competência? Você vai sempre perguntar de situações reais, né? Então, você faz, né, lista, eu tenho, né, também checklist de entrevistas comportamentais por competências, que direciona, depois a gente pode disponibilizar essas perguntas que dão um direcionamento muito bom na hora de você entrevistar, né? E facilita demais o processo de entrevista, apesar de que as entrevistas são escutas ativas, né? Então, importante demais você perguntar, mas você dá espaço de fala, né? Então, a pessoa falar, né, para ela mostrar a sua naturalidade é muito importante nesse processo de seleção. Então, deixar a pessoa à vontade é importante. Mas, enfim, na hora da entrevista, faço perguntas comportamentais e sempre situacionais. Então, pergunte, me conte uma vez que você teve que resolver algum conflito no seu trabalho, como que você fez para resolver esse conflito? Ou me conte uma vez que você teve que enfrentar um desafio importante no seu trabalho, seu chefe foi lá e falou, olha, você precisa me entregar esse resultado aqui, e aí você não sabia fazer, e você enfrentou essa dificuldade, esse obstáculo e entregou, né? Ou se não entregou, né? Perguntar para aquele profissional se não entregou, o que ele fez para negociar isso aí, né? Tem inúmeras perguntas que podem ser feitas em relação a parte da seleção, as entrevistas aí, né? E tem uma técnica também que chama STAR, né? Que você vai sempre pensar na situação, na tarefa
e na ação e no resultado, né? Então, é você colocar a situação real, né? Qual a tarefa que ele teve para desenvolver, né? Para resolver aquele problema, aquela situação, a ação, né? Que foi determinada e qual o resultado que ele teve. Então, você conecta, né? Casos reais com perguntas relacionadas a essa técnica de seleção, né? E aí você vai conseguir avaliar tanto, né, as respostas técnicas, porque quando você fala de tarefas, né, você está dizendo de processos. Então a pessoa vai explicar como que ela conseguiu desenvolver determinado conhecimento, né, e processo que ela já tinha conhecimento dentro da profissão dela, né? Então vamos dar um exemplo aí, né? Uma situação, né, que você pode abordar aí com um processo, com uma vaga de comercial, né? Que a pessoa tem que, às vezes, lidar com um cliente difícil, né? Então você fala, olha, é, 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 você tem uma negociação difícil para fazer com um cliente, né? E aí, como é que você vai fazer, né? Qual processo que você vai desenvolver? Qual técnica que você desenvolveu dentro da tarefa? E qual ação que você fez diante dessa tarefa para você ter o resultado? Você teve o resultado, né? Enfim. E aí você consegue trazer a resposta, né? Diante real daquela vaga, né? Daquele profissional ali e aquele perfil que você deseja, né? Então, você consegue avaliar tanto a parte técnica quanto soft skills, que são as competências comportamentais, né, que a gente precisa de avaliar. E aí você consegue selecionar profissionais que estão mais alinhados, né, com aquela vaga e daquele líder que abriu, né, que está no seu pé e para você fechar a vaga, né, a gente sabe que essa parte de recrutamento e seleção é bem complexa, né, porque empresas que tem altas rotatividade, né, um turnover elevado, não para, né, é um ciclo de abertura e fechamento de vaga constante, né? E aí, para aquele profissional, aquele líder que está no seu pé para fechar a vaga, que a gente sabe que fica importante, é que você seja assertivo, né? Para aquele profissional que foi selecionado, não desista em pouco tempo, né? E você consiga ter essa assertividade na contratação. E aí, numa outra do ciclo de gestão de pessoas, que é a integração. É importante, né, que você não tenha nada, nenhum processo de integração da sua empresa, né? Então, a primeira coisa que você, que é iniciante, né, ou que já está na sua empresa, mas não tem nenhum processo de integração, é que você desenvolva uma apresentação de integração básica, simples, sobre a sua empresa, na qual você vai fazer uma apresentação geral da empresa que você trabalha. Então, você vai lá no dono e pergunta qual que é a sua história aqui, faça uma entrevista com ele, pergunta para ele como que surgiu a empresa, né? Ou seja, provavelmente você já sabe isso, né? Mas para você estruturar a sua apresentação, é importante que você desenhe, né, todo um contexto histórico da empresa que você atua, para você apresentar isso para as pessoas que estão entrando, né? Além, por exemplo, de uma introdução sobre a história da empresa, também apresente algumas regras, né, básicas sobre a sua empresa, né, que atua, né, que a pessoa precisa seguir, sobre horário, por exemplo, às vezes sobre cultura, enfim. É, reúne informações importantes, né, a gente também tem, né, eu também tenho um modelo de padrão de integração básica que você pode usar, né, me segue aqui que depois a gente vai no detalhe contar mais sobre como que funciona esse processo de integração básica que você, iniciante, pode desenvolver facilmente dentro da empresa que você atua, né? E aí, fazendo esse processo de integração básica, você consegue planejar os primeiros dias desse novo colaborador, né? É importante que você tenha um cronograma de reuniões, né? Muito rápidas essas reuniões, reuniões one-on-one, com pessoas importantes dentro do setor. Vamos supor, né, que você contratou um vendedor, né? Eu gosto de dar o exemplo do vendedor, porque o vendedor tem em diversas empresas. Mas tá bom, um assistente administrativo.
e ele precisa de conhecer um pouquinho da sua empresa. Então, marque uma reunião one-on-one com o responsável do financeiro, né? Que ele vai explicar de uma forma geral como que funciona a área. Marque uma reunião com o responsável da área comercial, que ele vai explicar de uma, desculpa, de uma forma geral como que funciona a área. Tem áreas importantes que elas são as áreas corporativas da empresa, que elas são as básicas que precisa estar num treinamento de integração, que é a área de TI, né, o próprio RH, as áreas administrativas, né, que é onde são contas a pagar e receber. Normalmente, quando as empresas têm frota de carro, né, que é a área da logística também é importante, né, ela tem uma apresentação básica ou é a reunião, essa reunião one on one, quando a empresa é menor, né, é, estar no cronograma da integração do colaborador, né. E aí também é importante você desenvolver um kit de boas-vindas simples. Se você não tem verba, né? Você pode fazer isso no e-mail, né? Um e-mail de boas-vindas. Avisar para os colaboradores, né? Que existem novos colaboradores que são os e-mails de boas-vindas, né? Como mensagem personalizada, né? Um boas-vindas para o novo colaborador que entrou, né? Então, ele pode receber lá um e-mail dando boas-vindas para ele, ou um cartãozinho, né? O cartãozinho ele é prático, né? Às vezes você coloca um cartãozinho e um talento, né? Né? O chocolate. Cola lá, quando ele chegar, você entrega, né? Esses mimos, eles são muito importantes, né? Durante a jornada toda, né? Sem custos altos, mas durante a jornada toda, porque a gente sabe que essa questão dos custos de despesas das organizações é um pouco mais complexo, né? Para algumas empresas não, mas para outras sim. Mas a grande realidade é que normalmente são para o recursos humanos, né, essa parte orçamentária ela é mais complexa, então é bom que você consiga já assim, dica importante, né, se você é iniciante, já começar com um pouco de pé no freio, né? Dê ideias, mas vai aos pouquinhos em relação a custos, né? Outra dica importante na parte de integração é escolher um padrinho, né? Então, para esse profissional, né, que está entrando. Normalmente esse padrinho, ele fica na área que ele vai atuar, né? Então, escolhe o padrinho que vai acompanhar esse colaborador nos primeiros dias, né? Comece só com os primeiros dias, talvez o primeiro mês, né? Porque existe um programa de padrinhos que ele vai acompanhar por mais tempo, mas vá aos pouquinhos, né? Só com o padrinho para ele acompanhar a pessoa, para ela não ficar perdida. Depois, ela pode andar com as próprias pernas, né? E aí, gente, uma boa integração garante que o novo colaborador ele se sinta parte da equipe, né? E produza mais rápido. A gente sabe que muitas das vezes a saída, né, rápida de um colaborador é porque ele não se adaptou, porque às vezes ele se sentiu tão perdido ali que ele preferiu sair, né? Então, esse processo de integração, mesmo que ele seja simples e mais básico, faz toda a diferença aí para a jornada do colaborador e para o ciclo de gestão de pessoas, né? E aí uma dica, agora a gente vai falar sobre desempenho, né? A parte de desempenho, a gente sempre acha que ela é mais complexa, né, de implementar, né? À medida que a gente a empresa vai ficando maior, vai se tornando realmente um pouco mais complexo, né? Mas se implanta um processo de desempenho estruturado, né, com um plano de ação estruturado de desempenho, fica mais fácil, né, de implementar. Mas uma dica para você que está iniciando, né, ou que já está na empresa, mas quer começar alguma coisa de desempenho, é importante que a primeira coisa que você faça é crie critérios claros, que sejam alinhados com as expectativas das pessoas. Mas esses critérios, eles precisam estar vinculados à cultura da empresa e aos resultados esperados por ela, né? Então, vou dar um exemplo, né? Quais comportamentos eu quero, né? Porque a gente está falando de duas, porque a gente pode avaliar desempenho
por competências, que são comportamentos, mas a gente pode avaliar também o desempenho por indicadores, metas quantitativas, né? Então, por exemplo, resultados reais. Vou dar um exemplo do RH, né? Então, comportamentos, né, de um profissional de RH. Trabalho em equipe, planejamento e organização, comunicação assertiva, né, orientação para o cliente, né, também, foco no resultado, talvez, né, mas assim, existem vários comportamentos que vão levar a um bom desempenho. Esses são comportamentos, são a parte da competência, né, avaliação de desempenho por competência, mas também tem a parte quantitativa, por exemplo, no RH. Tempo de fechamento de vaga, é, por exemplo, do DP, né? Nível de erros em relação à folha, ou prazo de fechamento. Esses são indicadores quantitativos. Então, quando a gente fala de critérios claros, né? Você precisa de olhar, no primeiro momento, de uma forma macro. Se você quer começar a implantar na sua empresa de desempenho, olhe ele macro, né? E olhe de forma macro a sua empresa, quais são os comportamentos esperados para que a sua empresa atinja os resultados, né? Quando eu falo macro, não tenta fazer ele individualizado por áreas nesse primeiro momento. Faz ele macro, poucos critérios, e aí você consegue criar essa avaliação, né, mais fácil de fazer. Mas ela precisa ser contínua, né? Então, na hora que você lança, é importante fazer check-ins mensais, né? Então, o que está funcionando, né? O que a gente pode melhorar, né? Em relação a esses critérios que a gente estabeleceu. Depois que avaliou, né? Estabelecer metas claras de curto prazo e acompanhar esse processo. Normalmente os ciclos são anuais, né? De desempenho, né? E os feedbacks, eles precisam ser construtivos, né? Com foco na melhoria, né? Então, é o ciclo de gestão de pessoas, né? Então, na hora que eu alinho as expectativas, né? Na hora que eu consigo avaliar esse desempenho com critérios claros, né? É uma, um processo que impulsiona o crescimento individual e coletivo da empresa que você atua. E depois você consegue falar de desenvolvimento, né? Depois que eu consigo estabelecer critérios claros de desempenho, eu consigo depois falar de desenvolvimento. Desenvolvimento, ele é tudo que, que a gente está falando sobre o crescimento da pessoa, do profissional, mas não é um crescimento só de promoção. A gente não fala de desenvolvimento só na hora que a pessoa ganha aumento de salário, ou um cargo, ou é promovido, né? É na hora que ela consegue desenvolver novas tarefas, ter novas habilidades, novas competências, né? Comportamentais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, ela não se comunica muito bem, uma pessoa, né? Um profissional. Então, na hora que eu vou falar de desenvolvimento, eu crio um plano de desenvolvimento individual a partir do que eu alinhei no desempenho, e aí eu consigo criar metas claras vinculadas a essas habilidades e competências que eu descrevi antes, que são importantes para a pessoa, né, para o profissional, que tem que ser importante para o profissional, né, não só. Por isso que a gente fala do alinhamento da expectativa. E aí é importante essa identificação dessa habilidade que vai ser desenvolvida, ela seja vinculada a uma tarefa, né? Então, identifiquei que eu preciso melhorar minha comunicação. Então, vou lá, indico um curso, uma apresentação interna para a pessoa desenvolver. Isso é importante também, gente, no desenvolvimento. Não é só curso, não, né? Ela pode fazer atividades práticas no dia a dia ali, desenvolver uma apresentação, falar em público, ser colocada ali em situações desafiadoras também faz demais o que a pessoa desenvolver, que é o processo de desenvolvimento, que é o 70-20-10, né? Que também em outro conteúdo a gente pode falar melhor sobre ele. É importante que no processo de desenvolvimento, né, a gente seja reavaliado esses programas, né, esses programas de desenvolvimento individual a cada 3 meses. Então, o RH,
Você que iniciou, conseguiu implementar aí uma avaliação de desempenho simples, faça a gestão disso a cada 3 meses, né, com pequenas metas, né? E a gente, dentro do desenvolvimento, a gente tem os treinamentos internos também, né? Mas através dos PDIs você consegue também identificar quais treinamentos podem ser feitos, né? Se a gente está falando de competências em desenvolvimento, a gente também fala de comportamento, a gente também está falando da parte técnica. Então, quando a gente faz a avaliação de desempenho, a gente consegue identificar o que precisa ser desenvolvido. Por exemplo, eu identifiquei que na minha empresa as pessoas têm uma dificuldade no Excel. Então, eu consigo, às vezes, trazer um professor ou alguém interno que tenha conhecimento Excel para dar uma aula, por exemplo, né? Enfim, tudo interligado, né? E a gente fala de um processo muito complexo, que é um processo de partida, né? Que é o último estágio desse ciclo de gestão de pessoas de forma macro, né? A gente fala que a partida dos processos de desligamento humanizado, né? O que significa isso? Que não é porque a pessoa está saindo que não precisa de dar atenção para esse colaborador, mesmo sendo aquele colaborador que esteja pedindo demissão, né? Se estiver demitindo, né, mais cuidado ainda, mesmo que às vezes ele tenha sido um colaborador que não tenha dado resultados, mesmo que tenha sido um colaborador que às vezes te deu muito trabalho, né? Mas uma informação importante, que quem faz ligamentos numa organização, quem é responsável por desligar, são os líderes, e não é você do RH, tá? Você que está iniciando agora, o gestor, né, o líder, até hoje, né, isso acontece, né? Eu trabalho no RH tem 20 anos aí, e por incrível que pareça, até hoje isso acontece do profissional, do líder achar que quem desliga é o recurso humano. Não é o recurso humano que faz processo de desligamento, gente. É o líder, né? O líder ou o dono, né? Se for uma empresa muito pequena. Por quê? Porque o responsável pela gestão de pessoas é o líder, né? O RH ele é responsável por dar suporte em todos os processos que eu acabei de falar. Mas quem está no dia a dia com aquele colaborador, com aquele profissional, é a liderança. Então, dizer que o RH vai desligar aquela pessoa vai ficar uma coisa desconexa, porque ele não sabe, às vezes, o motivo. Ele vai saber o motivo, mas ele não vai vai ser uma coisa fria, né? Antigamente era assim que acontecia, né? Vai lá no RH, passa lá no RH que eles estão querendo conversar com você. Aí o RH desligava sem nenhuma justificativa. Os processos de ligamentos, né, eles precisam, eu falo que quando uma pessoa é desligada, ela tem que já saber o motivo. Por quê? Se ela não sabe, ao longo do tempo, com todo esse ciclo, né, que a gente acabou de explicar aqui, ela foi atraída, ela foi selecionada, mediu o desempenho dela. Se não tiver desempenho na sua empresa, não conseguiu implementar processo de desempenho, pelo menos implemente o processo de feedback, né? Todo mês o seu líder tem uma meta de um feedback por mês, faça reuniões, né? Para dizer se aquele profissional está entregando o resultado que você deseja ou não, né? Porque na hora de acontecer um processo de desligamento, não ser surpresa, ele já sabe de algum tipo de insatisfação, né, que aquele líder tem, né? Então, por isso que o RH não é responsável por desligamento, né? Então, uma dica que eu dou é que treine a sua liderança para fazer desligamentos com empatia e desligamentos humanizados, né? O desligamento eles são também estratégicos para uma organização, né? Então, aquela coisa de deixar a porta aberta, né? Então, às vezes, é um profissional que naquele momento não deu certo, né? Que você desligou ou foi uma redução de custo. Então, se foi um desligamento ruim e às vezes você quer ele de volta, ele não vai voltar, né? Pode querer ele de volta, ele não vai voltar. Mas o que que é o que que é uma responsabilidade do recursos humanos, né? Fazer as entrevistas de desligamento. Então, é importante criar uma entrevista de desligamento estruturada, para que na hora que esse profissional seja desligado, você já chame ele
e converse com muita empatia, né, com muita atenção sobre sobre a saída dele, né? Mas essa entrevista é um roteiro de perguntas estruturada que você pode fazer lendo ou dar essa pesquisa para ele responder. Normalmente, quando dá para ele responder, o ex-colaborador ele não responde, né? É, então é importante fazer a entrevista diretamente com ele, né? Se você conseguir. Se for uma empresa que tem mais funcionários, né? Às vezes você, né? A gente também tem modelos de entrevista de ligamento que você pode usar depois, né? A gente pode disponibilizar no nosso processo aqui de conteúdos, né? Em outro conteúdo, às vezes a gente pode disponibilizar. Mas esse processo roteirizado, né? Por quê? Através dessas entrevistas. Porque depois você consegue trazer os pontos de melhoria da sua empresa através dessas entrevistas, fazer registro dos dados e depois analisar futuras melhorias, né? E os motivos da rotatividade. Além disso, essas entrevistas podem trazer uma apresentação muito interessante, institucional, para a diretoria, para o dono, para os líderes, enfim. A entrevista de ligamento um processo muito importante que você depois pode trazer ele como indicador aí para o seu RH. E fazendo isso, você que é iniciante vai, enfim, ter uma visibilidade importante para na sua posição aí de recursos humanos. Então, ciclo de gestão de pessoas não é um conjunto de burocracias, né? Que a gente fica sempre com esse receio em relação ao RH burocrático, né? Tudo desconectado. Eu não sei muito bem o que eu faço hoje, não. O ciclo de gestão de pessoas, ele vai justamente fazer você entender o que cada área influencia na outra, né? Não é só uma questão de preenchimento de formulário, né? Não sei se você já procurou curso de RH. Às vezes eu preenchi um formulário ali, me ensinou a fazer uma solicitação de vaga, por exemplo, e aí depois, o que eu faço com isso, né? E não é isso, né? O método é justamente você saber conectar todas as áreas, não sendo um processo estático, né? Ele está em constante melhoria, porque você vai implantando uma área de forma básica, depois você vai evoluindo, né? Não é só teoria. Então tem uma prática envolvida aí para que você consiga dominar cada área, né? E crescer dentro do RH. E não é um atalho, importante você entender que não é um atalho, né? Mas um caminho estruturado, é uma jornada, né? Para você ter sucesso dentro dos recursos humanos, né? O importante é começar a aplicar, né? De pouquinho em pouquinho, independente do tamanho da sua empresa, para que você consiga evoluir e depois, quando você tiver uma empresa maior, você conseguir implementar coisas maiores, mais complexas, né? E aí, às vezes, né, isso aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar no RH. Eu tentava aprender, me sentia perdida às vezes, né? E eu acho que isso é uma dor comum do profissional de RH, né? E é por isso que eu tô aqui, né? Eu senti isso antes, falei, não, eu preciso ajudar o pessoal do RH a crescer de uma forma menos dolorosa, menos sofrida, né? E aí te dar o suporte aí que você merece que você precisa para você crescer no RH, né? Com guias práticos, dicas práticas aí durante toda a jornada que a gente vai colocar aqui nesse canal, para que você consiga se inspirar com exemplos reais aí, né? E sentir que você não está sozinha nessa jornada, não, né? Eu estou com você para te guiar aí nos dias de hoje. Então, para finalizar, pegue todas as dicas que eu dei aqui, escreva, faça um plano de ação aí estruturado, vai em cada uma, né? Escolha uma delas primeiro, né? Vá, por exemplo, na atração, faz ela primeiro, implemente ela, faça ela girar e depois você melhora, né? Viu que, por exemplo, seu anúncio já conseguiu atrair mais gente, já vai na dica relacionada à seleção, né? Já implementa ela e assim por diante. Vai aos pouquinhos, né? Vai implementando e você vai ver o resultado acontecer, né? Você vai conseguir o reconhecimento que você deseja, o crescimento
que você deseja, né? E a remuneração, né? E o seu retorno aí financeiro também, que ele cresça também, tá bom? Obrigada aí, não me segue, né? Continua me seguindo aqui para mais conteúdos como esse, que tem muita coisa boa vindo por aí. Tchau, tchau!